Você já viu um lago rosado, com uma cor que lembra um coquetel de morango? Ou talvez tenha ouvido falar sobre uma montanha que arde há anos, abaixo da qual se esconde um portal real para o inferno. Na nossa Terra, existem pelo menos 50 locais que saem tanto dos limites do comum que até cientistas com doutorados às vezes coçam a cabeça, tentando explicar sua origem. Cada quinto turista que vê esses locais pela primeira vez diz: "Isso foi criado por extraterrestres." Mas o mais impressionante, todos esses objetos, desde as perfeitas colunas hexagonais da Estrada dos Gigantes até vulcões que brilham com uma chama azul, foram criados por processos físicos e químicos comuns, que atuam ao longo de milhares ou milhões de anos. Em alguns desses lugares, a temperatura da superfície pode chegar a 400 graus, enquanto em outros a água muda de cor a cada 2 horas sob a ação de bactérias que existiam antes mesmo dos dinossauros. Agora, vamos nos dirigir às cavernas de gelo de Vatnajökull na Islândia, onde a realidade parece uma ilusão e o tempo se congela em um azul cristalino. Imagine, você caminha sob uma camada de gelo de vários metros de espessura, enquanto ao seu redor se espalha um fantástico brilho azul, como se estivesse dentro de uma pedra preciosa de dimensões impossíveis. Essas incríveis galerias subterrâneas se formam a cada inverno dentro do Vatnajökull, o maior glaciar da Europa, e nunca permanecem inalteradas. O que você vê hoje pode desaparecer completamente em um ano, dando lugar a novos salões e corredores de gelo. Mas por que o gelo aqui adquire essa incrível tonalidade safira, que faz os visitantes pararem em reverente admiração? O segredo está na extraordinária pureza do gelo e na imensa pressão de camadas de séculos, que espremem todas as bolhas de ar da rede cristalina, permitindo que a luz penetre profundamente e se reflita com uma intensidade hipnótica. Ao estar dentro de uma dessas cavernas, inevitavelmente se pergunta: não era assim que o mundo parecia nas eras mais antigas, quando os glaciares cobriam grande parte da Terra? No entanto, essa beleza extraterrenal esconde um perigo mortal. É possível entrar nas cavernas de gelo apenas acompanhado de guias experientes, que conhecem bem os caminhos e sabem interpretar os sinais de advertência da natureza. O gelo aqui não é apenas água congelada, ele vive, respira, se move, e às vezes parece que essa antiga gigante possui sua própria inteligência e vontade. Sons estranhos, que lembram suspiros ou sussurros, acompanham os visitantes, e os moradores locais afirmam que, às vezes, no fundo do glaciar, é possível ouvir uma melodia misteriosa, semelhante ao canto de seres desconhecidos. A natureza continua a nos surpreender com fenômenos que parecem quase sobrenaturais em sua beleza surrealista. O vulcão Kavaijin, escondido na parte oriental da ilha de Java, na Indonésia, é lar de um dos espetáculos mais misteriosos e hipnotizantes do nosso planeta, a lava azul que desce por seus flancos, semelhante a um rio fantasmagórico de um mundo além. Na escuridão da noite, esses fluxos azulados criam um brilho quase mítico, levando-nos a refletir: será que esses fenômenos estão relacionados com as antigas lendas sobre espíritos de fogo? Mineiros locais, que extraem enxofre nessas condições perigosas, contam histórias sobre como a chama azul às vezes toma formas estranhas, como se tentasse comunicar algo aos observadores. Geólogos explicam esse fenômeno como a combustão de gases enxofre, que, ao entrarem em contato com o oxigênio da atmosfera, se inflamam e criam esse brilho azulado, que pode atingir temperaturas de cerca de 400 graus Celsius. Mas por que exatamente aqui, na cratera do Kavaijin, esse fenômeno se manifesta com tamanha intensidade que é visível a muitos quilômetros de distância? E o que se esconde nas profundezas desse lago vulcânico, cuja acidez excede a da bateria, tornando um dos lagos mais perigosos do mundo? Na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, a natureza criou mais um espetáculo grandioso, a Cachoeira de Vitória, um fenômeno natural impressionante,
cujas águas despencam de uma altura de 188 metros em um desfiladeiro estreito. As tribos locais chamam-no de Muzioatúnia, que significa fumaça rugente. Massas colossais de água, ao se chocarem com as rochas, geram uma nuvem de gotículas finas que sobe até 400 metros de altura e é visível a 50 quilômetros de distância. Mas o que se esconde por trás dessa cortina de poeira d'água? No século XIX, David Livingstone, o primeiro europeu a ver essa maravilha da natureza, escreveu em seus diários sobre fenômenos acústicos estranhos, sons que lembram sussurros e vozes, vindos das profundezas do desfiladeiro. Xamãs locais afirmam que durante a lua cheia, quando o arco-íris lunar aparece sobre a cachoeira, é possível ouvir vozes de antepassados transmitindo conhecimentos antigos. Cientistas explicam esses fenômenos como peculiaridades da acústica e da refração da luz, mas podem as leis físicas explicar completamente o que acontece nesse lugar de poder? Alguns pesquisadores descobriram que as rochas basálticas ao redor da cachoeira têm uma composição mineral incomum e propriedades magnéticas estranhas. É coincidência ou as civilizações antigas sabiam de algo que estamos apenas começando a descobrir? Por que exatamente aqui, na fronteira entre duas nações, a natureza criou esse fenômeno grandioso? E quais outros mistérios o fumaça rugente esconde por trás de sua eterna cortina de água em movimento? No Mediterrâneo, na antiga terra da Sicília, ergue-se um mistério, o Colosso de Etna, cujo sopro de fogo não se apaga há mais de 2500 séculos. Etna, o majestoso e temível guardião da ilha, o vulcão mais ativo da Europa, cujas erupções, com uma regularidade incompreensível, transformam o paisagismo ao redor, criando novos cráteres e campos de lava que se estendem por dezenas de quilômetros. Pode-se imaginar a força capaz de modificar a face da Terra de forma tão visível que essas mudanças são claramente perceptíveis até da órbita do nosso planeta. Todo ano, essa montanha de fogo altera sua altura, ora se eleva mais sob o peso de novas camadas de lava, ora perde altitude após erupções poderosas. Mas o espetáculo mais impressionante se revela para quem ousar subir seus declives. Picos cobertos de neve na umidade convivem com crateras fumegantes, enquanto os jardins férteis dos declives inferiores dão lugar a desertos cinzentos e sem vida, onde parece que se está em outro planeta. Os antigos gregos não podiam deixar de atribuir a esse lugar um valor mítico. Nas entranhas de Etna, segundo suas crenças, estavam as forjas de Hefesto, onde os poderosos cíclopes, dia e noite, forjavam raios para o deus do trovão Zeus. Cada trovão ao redor do vulcão, cada coluna de fumaça e línguas de fogo que saem do cráter, não são esses sinais que indicam que os antigos mitos ainda estão vivos? E quando se está aos pés desse gigante de fogo, não se sente o sopro do próprio tempo, que une nosso mundo com o mundo das antigas lendas e deuses. Mas não menos enigmático é o espetáculo que espera aqueles que se aventurarem nas profundezas das montanhas do Alai, onde se encontra o misterioso Lago Geyser, um lugar onde a própria Terra parece abrir os olhos. Em suas águas cristalinas, como pintadas pela mão de um artista desconhecido, constantemente se formam padrões esverdeados e azuis, surgidos devido aos jatos de fontes termais do fundo. Círculos concêntricos, resultantes da atividade dos géiseres, lembram impressionantemente olhos gigantes, como se o próprio planeta nos observasse através da superfície d'água. O que faz com que essas fontes termais pulsem com tamanha regularidade? Cientistas ainda discutem sobre a natureza desse fenômeno, pois um manancial termal ativo em um clima rigoroso e frio das montanhas do Alai representa uma verdadeira anomalia. A maioria dos géiseres conhecidos existe em regiões de atividade vulcânica, mas aqui, longe dos vulcões ativos, a natureza criou seu próprio milagre. Com o advento do inverno, o mistério se torna ainda mais impenetrável. Quando os corpos d'água ao redor são cobertos por gelo, as águas do lago Geyser se recusam a obedecer ao frio.
O gelo fino e transparente que se forma nas bordas apenas reforça a impressão mística, permitindo que observemos como os fluxos subterrâneos continuam seu movimento eterno, desenhando padrões hipnóticos, como uma mensagem codificada das profundezas da Terra. Quem sabe quais outros segredos guardam esses olhos do planeta, que nos observam das profundezas dos séculos? E se falarmos sobre lugares onde o tempo parece ter parado, é impossível não mencionar o sagrado Lago Baikal, o mais antigo e profundo lago do planeta, guardando em suas águas cristalinas segredos que remontam aos séculos. Sua profundidade incrível, 1.642 metros, torna-o um verdadeiro abismo, escondendo ecossistemas inteiros desconhecidos pela ciência. O que se esconde nessas profundezas inescrutáveis? Por que exatamente aqui, no coração da Sibéria, a natureza criou esse misterioso reservatório de 20% de todas as águas doces do planeta? A ecossistema único do lago gerou mais de 2.000 tipos de plantas e animais, 60% dos quais não são encontrados em lugar nenhum mais na Terra. O Omu, o enigmático Golomianca, um peixe transparente sem escamas, contendo até 40% de gordura em seu corpo, a foca Baikal. Como esses seres ficaram isolados nesse mar interior? Mas, talvez, a maior enigmática do Baikal se revela no inverno, quando sua superfície se transforma em uma camada de gelo de 1 metro de espessura, de uma transparência incrível, através da qual se pode ver a profundidade de 40 metros. Os xamãs locais acreditam que nesses momentos se abre um portal entre os mundos, e os padrões estranhos que aparecem no gelo são mensagens dos espíritos que habitam as profundezas. Os cientistas falam sobre a composição mineral e as condições especiais de congelamento, mas podem eles explicar os sons inexplicáveis e os resplendores que são observados sobre a superfície de gelo em noites sem lua? Nas profundezas das montanhas rochosas canadenses, há outro milagre surpreendente, criado pela mão humana, mas que parece ter uma vida própria e misteriosa. O Lago Abraham, um lago artificial, surgiu como resultado da construção de uma barragem no rio North Saskatchewan em 1972. Ele se tornou um dos lugares mais misteriosos e hipnotizantes do mundo. O que o torna tão especial? Com a chegada do inverno, quando a temperatura cai abaixo de zero, sob a superfície de gelo cristalino do lago, ocorre um verdadeiro milagre. Milhares de bolhas de metano se congelam na camada de gelo, criando um efeito impressionante de céus de gelo ou galáxias congeladas. Essas discos brancos de diferentes tamanhos, como se estivessem congelados para sempre, formam padrões intricados que lembram inscrições antigas ou mapas de mundos desconhecidos. Mas de onde vem esse gás misterioso? Os cientistas explicam: o metano é liberado no processo de decomposição de substâncias orgânicas e plantas no fundo do lago, e quando as águas frias se congelam, as bolhas sobem lentamente à superfície, onde são presas na camada de gelo. Camada por camada, elas criam composições tridimensionais de uma beleza incrível, visíveis através do gelo transparente com até 30 centímetros de espessura. Em dias de sol e frio, quando o gelo azulado brilha contra o cenário majestoso das montanhas cobertas de neve, o Lago Abraham se torna uma meca para fotógrafos e caçadores de maravilhas de todo o mundo. Eles vêm aqui para capturar esse fenômeno efêmero, pois, a cada ano, os padrões nunca se repetem, criando sempre uma nova e única imagem. Alguns moradores locais acreditam que essas bolhas contêm mensagens antigas, códigos encriptados do passado, esperando por alguém que possa decifrá-los. Quem sabe, talvez sob essa superfície de gelo, estejam escondidos as respostas às perguntas que a humanidade faz a si mesma há muitos milênios. Em altitudes elevadas nos Alpes, ergue-se um enigmático monumento natural, cujas formas são tão perfeitas que nos fazem refletir: será que a natureza pode criar tamanha precisão geométrica sem a intervenção de forças desconhecidas?
O Matterhorn, uma majestosa pirâmide quadrilateral, esculpida em pedra por mãos de gigantes, eleva-se a uma altura de 4.478 metros acima do nível do mar, na fronteira entre a Suíça e a Itália. Sob os raios do sol poente, suas faces brilham com uma luz mística, criando a ilusão de um antigo santuário construído para a comunicação com o cosmos. Fascinante, mas as lendas locais falam dessa montanha como um lugar de poder, onde a linha entre os mundos é tênue, e os antigos povos alpinos realizavam aqui seus rituais. Alguns pesquisadores até sugerem que as proporções ideais do Matterhorn, a relação entre a altura e a base, o ângulo das faces, podem conter um código matemático, semelhante ao encontrado nas pirâmides egípcias. Não é surpreendente que essa montanha enigmática tenha inspirado os criadores do famoso chocolate suíço Toblerone a usar seu contorno no logotipo. Os segmentos triangulares do chocolate repetem os contornos desse fenômeno natural. Mas por que exatamente essa forma? Os geólogos explicam isso por processos naturais de erosão e movimento de geleiras, mas não é estranho que as forças da natureza tenham criado uma estrutura tão simétrica, semelhante à obra de seres racionais. E se for apenas uma coincidência, por que essas coincidências aparecem em todo o mundo, desde as montanhas em forma de pirâmide na Bósnia até os cones ideais dos vulcões da América Central? E se essas montanhas não forem apenas formações geológicas, mas indicadores naturais, velhos faróis, guiando-nos para algo que ainda não conseguimos entender? Você sabia onde fica um lago capaz de transformar uma ave em uma estátua de pedra em poucas horas? O Lago Natron na Tanzânia é um verdadeiro inferno químico na Terra, onde a água é tão corrosiva que pode literalmente petrificar o corpo de qualquer animal que tenha a infelicidade de cair nela. A temperatura dessa substância frequentemente ultrapassa os 60 graus Celsius, e o pH pode chegar a 17,5. Para comparação, isso é quase como um produto de limpeza de amônia que usamos para lavar janelas. O fotógrafo Nick Brandt encontrou uma vez na margem do lago dezenas de corpos de aves e morcegos petrificados em poses perfeitas, como se tivessem sido esculpidos em mármore. Mas o mais impressionante, a superfície do Natron brilha em tons de vermelho vivo e laranja, como se não fosse água, mas lava derretida. Esse cenário surreal é criado por cianobactérias e micro-organismos aquáticos que não apenas sobrevivem nesse caldeirão tóxico, mas prosperam onde quase qualquer outro ser pereceria. E aqui começa um verdadeiro paradoxo da natureza. Nessa ambiente mortal, milhões de flamingos rosados se reproduzem, transformando o lago no maior viveiro dessas aves do mundo. Eles constroem seus ninhos em ilhotas salinas no meio do lago, onde os predadores não podem alcançar. Nenhum caçador se arriscaria a cruzar essa armadilha alcalina para alcançar os filhotes. Em outra extremidade do mundo, ergue-se um colossal gigante de pedra, desafiando o próprio céu. O Everest, 8.848 metros de pura grandiosidade, imóvel entre a Terra e o cosmos. Os nepaleses o chamam de Sagard, deusa do céu, enquanto os tibetanos o conhecem como Chomolungma, mãe dos deuses do universo. Não é apenas uma montanha, mas um portal sagrado entre os mundos, onde cada pedra está impregnada de lendas e crenças místicas. Temperaturas que podem chegar a menos 60 graus, tempestades de neve repentinas, o que faz com que milhares de pessoas arrisquem suas vidas para alcançar esse inacessível cume. Os Sherpas locais dizem que nas encostas da montanha habitam espíritos ancestrais, observando cada um que ousa perturbar sua paz. Os alpinistas que chegaram ao topo contam sobre sensações estranhas, tempo que parece parar, sons inexplicáveis e vozes que sussurram em idiomas desconhecidos. Alguns cientistas explicam isso como falta de oxigênio e alucinações, enquanto outros se perguntam, não será o Everest algo maior do que apenas um ponto geográfico? A ascensão a essa montanha não é apenas uma conquista esportiva, mas uma experiência profundamente transformadora, onde o homem se depara com forças primitivas da natureza e, possivelmente, com algo ainda mais antigo e incompreensível. Na Zona da Morte,
Como chamam as alturas acima de 7.500 metros, tempo e espaço parecem distorcidos, e a fronteira entre realidade e algo mais se torna assustadoramente tênue. O que nos espera no topo do mundo? Quais revelações são abertas àqueles poucos que alcançam esse ponto de contato entre terra e céu? Vamos nos deslocar para outros lugares misteriosos do nosso planeta, como a antiga desertificação do Namibe. Estendendo-se ao longo da costa atlântica da Namíbia, ela guarda segredos que podem ter mais de 55 milhões de anos. Testemunha silenciosa de eras, essa desertificação é considerada uma das mais antigas da Terra, lembrando tempos em que os primeiros hominídeos ainda não vagavam pelas savanas africanas. As majestosas dunas vermelhas, que alcançam até 300 metros de altura, parecem ondas petrificadas de um antigo oceano de areia, mudando suas formas sob a influência dos ventos, mas nunca abandonando seus lugares. O que faz essas massas colossais de areia adquirirem um tom tão intensamente vermelho? Cientistas afirmam que é resultado da oxidação do ferro, mas os povos locais, os Otententotes, transmitem de geração em geração lendas sobre uma grande batalha dos deuses, cujas sangues eternamente tingiram essas areias. Nas horas antes do amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocam as cumeadas das dunas, parece que elas pulsam, como um ser vivo respirando em sintonia com o planeta. Como, em um ambiente tão inóspito, onde podem passar anos sem uma única gota de chuva, se formou um ecossistema único com plantas e animais que não se encontram em mais nenhum lugar do planeta. Alguns pesquisadores acreditam que a vida aqui é mantida pelos nevoeiros da manhã trazidos pela corrente fria do Benguela, outros buscam fontes subterrâneas de umidade, mas a verdadeira causa da resistência desse antigo ecossistema permanece uma das grandes enigmas da natureza. Em pleno coração da Saxonia, na Alemanha, encontra-se uma construção que desafia as leis da perspectiva e da ótica. A Ponte de Rákóczi, ou, como é mais conhecida, a Ponte do Diabo, paira sobre a superfície da água no Parque Nacional de Cromál, criando um fenômeno que não se explica facilmente. Esta ponte de pedra, construída no século XVIII com blocos de basalto, reflete na água um círculo absolutamente perfeito, e o mais impressionante, essa geometria impecável é mantida independentemente do ângulo de visão do observador. Como os antigos construtores, sem os instrumentos de projeto modernos, conseguiram calcular tal ilusão ótica complexa? As lendas locais afirmam que o diabo em pessoa construiu a ponte, fazendo um acordo com um morador local, e deixou esse fenômeno óptico como prova de sua natureza sobrenatural. Engenheiros e matemáticos oferecem explicações mais racionais, relacionadas ao entendimento intuitivo das curvas parabólicas pelos construtores da época, mas os cálculos precisos necessários para criar tal efeito parecem muito complexos para as tecnologias do século XVIII. Alguns pesquisadores sugerem que os construtores da ponte poderiam ter se baseado em conhecimentos antigos, transmitidos ao longo das gerações por civilizações cujas compreensões de geometria e ótica estavam muito à frente do seu tempo. Podemos ter certeza de que isso é apenas uma feliz coincidência, e não uma mensagem intencionalmente codificada, cujo significado ainda não desvendamos. Você sabia onde pode observar um espetáculo de fogo real sem efeitos especiais todas as noites? No Ilha de Tana, na Vanuatu, está localizado o vulcão Mount Yazur, que entra em erupção a cada 5 a 20 minutos, lançando bombas incandescentes de até 4 kg a uma altura de até 400 metros. Imagine, você está na beira de um cratera com 400 metros de largura, enquanto abaixo de você ferve lava a uma temperatura de 1.200 graus Celsius. Este vulcão tem sido ativo continuamente por mais de 800 anos, tornando-se uma verdadeira anomalia geológica. Os marinheiros o chamaram de farol do Oceano Pacífico,
pois as erupções de lava são visíveis a uma distância de até 70 quilômetros do mar, e muitos navios usaram essas explosões para navegação no passado. O povo local, os Kaston, consideram o Monte Yazur a casa do deus Yazur, que, segundo suas crenças, criou a ilha de Tana e controla o clima. Todo ano eles realizam um ritual Nakmal, durante o qual os xamãs do povo se comunicam com o espírito do vulcão, oferecendo-lhe frutas e porcos especialmente criados. Em 2005, um dos anciãos locais afirmou ter recebido uma profecia do espírito do vulcão sobre uma grande erupção, e realmente, 3 semanas depois, houve uma erupção que destruiu vários hectares de floresta. No entanto, o fenômeno natural mais surpreendente que desafia nossa compreensão é o Parque Nacional de Yellowstone, localizado no coração da América do Norte. Esta terra misteriosa, onde a terra respira vapor e explode em cores variadas, como se levantasse um véu sobre os mistérios do mundo subterrâneo. Banhos termais que brilham em todas as tonalidades de azul, verde e laranja criam uma impressão de paisagem alienígena, imóvel entre florestas de coníferas majestosas e montanhas. Geysers, esses fontes de água fervente misteriosas, brotam das entranhas da Terra com uma regularidade assustadora. O famoso velho servente explode a cada 90 minutos, lançando uma coluna de água a 45 metros de altura, como se seguisse um ritmo antigo e incompreensível. Mas o que se esconde por trás desse cenário fantasmagórico? Cientistas falam com preocupação sobre uma gigantesca câmara magmática, um supervulcão adormecido sob a fina crosta terrestre. Sua caldeira, que se estende por 55 por 75 quilômetros, é uma das maiores do nosso planeta. Quando o último grande despertar ocorreu há 640 mil anos, ele lançou mais de 1.000 quilômetros cúbicos de material na atmosfera, alterando o clima de todo o planeta. O que mantém esse gigante adormecido em repouso? E por quanto tempo essa tranquilidade durará? Alguns pesquisadores observam que a própria regularidade dos geysers e a constância dos campos termais podem ser uma espécie de válvula de escape, gradualmente liberando a pressão das entranhas da Terra. Mas será que esse mecanismo natural é suficiente para conter a imensa força que se esconde sob o parque pitoresco? Há outros lugares do nosso planeta onde a natureza e o homem criaram algo verdadeiramente misterioso e fascinante. O Cânion de Marmório de Ruskela, na Carelia, um lugar enigmático onde a fronteira entre a criação da natureza e a obra-prima humana se dissolve nas águas esmeralda. O que se esconde nas profundezas deste lugar maravilhoso? O Cânion, resultado da extração de mármore iniciada ainda pelos suecos no século XVII, guarda vestígios do trabalho humano que transformou o paisagismo natural até o reconhecimento. O magnífico mármore careliano, extraído dessas profundezas, adornou as majestosas paredes da Catedral de São Isaac, os luxuosos salões do Palácio de Mármore e outras joias arquitetônicas de São Petersburgo. Quando, na década de 1930, as obras pararam, a natureza recuperou o que lhe foi tirado. As águas subterrâneas, infiltrando-se pelas fendas, preencheram gradualmente as minas e cavernas escavadas, criando um mundo subaquático fantástico com água cristalina de um tom esmeralda único. Essa água, rica em minerais, possui uma quase transparência mística. Em um dia ensolarado, é possível ver o fundo a uma profundidade de 15 metros, e as paredes de mármore verticais, refletidas na superfície espelhada, criam a ilusão de uma extensão infinita. Hoje, este lugar atrai milhares de visitantes que desejam tocar seus mistérios, labirintos de cavernas subterrâneas com estalactites esculpidas, cachoeiras sussurrantes escondidas na densa floresta e a possibilidade de navegar em um barco entre as majestosas colunas de mármore, iluminadas por luzes coloridas, criando a sensação de mergulhar em um mundo paralelo. Alguns moradores locais afirmam ter ouvido sons estranhos vindo das profundezas do cânion em noites sem lua, talvez o sussurro da água ou os ecos do trabalho dos antigos pedreiros. Quem sabe quais outros segredos esses antigos pedaços de pedra ainda guardam?
Vamos nos deslocar para um fenômeno natural não menos misterioso, escondido nos cantos mais remotos do nosso planeta. A Valônia dos Geysers na Kamchatka, um lugar onde a Terra respira vapor quente e a água jorra das profundezas com tamanha força, como se os deuses antigos quisessem lembrar a humanidade de sua existência. Este campo de geysers, o segundo maior do mundo após o Yellowstone, permaneceu desconhecido pela ciência até 1941, quando a geóloga Tatiana Ustinova e o guia Nizifor Krupenin, por acaso, encontraram esse mundo perdido. Imagine, mais de 40 geysers e muitas fontes termais espalhados pela estreita Valônia do rio Geyser, criando um cenário fantasmagórico que parece ter vindo de outra realidade. Mas o que é ainda mais impressionante, muitos cidadãos soviéticos recusavam-se a acreditar na existência desse lugar mesmo após sua abertura oficial. Como pode existir tal maravilha da natureza, e por que ninguém sabia disso antes? Perguntavam eles. Somente com a aparição de fotos coloridas, que registraram as incríveis nuances das algas termófilas, esmeralda, laranja vivo, azul profundo, as pessoas começaram a aceitar a realidade da Valônia dos geysers. Esses micro-organismos, que vivem em condições extremas, criam padrões intrincados nas superfícies dos campos termais, como se alguém tivesse pintado uma pintura surrealista na superfície da Terra. Não é esse lugar um portal, mostrando como nosso planeta poderia ter parecido há bilhões de anos, quando a vida estava apenas começando a emergir do caldeirão primitivo? Mas se a natureza pode criar enigmas na Terra, ela também esconde maravilhas não menos misteriosas sob as águas. Próximo à costa do Belize, uma das anomalias mais misteriosas do mundo se estende, o Grande Buraco Azul. Imagine uma fossa subaquática perfeitamente circular, com um diâmetro de 300 metros, mergulhando na escuridão impenetrável a uma profundidade de 124 metros. Em um dia claro, visto do alto, esse lugar parece um gigantesco safiro inserido em uma armação de turquesa no Mar do Caribe. O que, afinal, é essa formação enigmática? Cientistas afirmam que o Grande Buraco Azul é uma antiga caverna de calcário, formada durante o último período glacial, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Mas por que ela tem essa forma perfeitamente circular? O que está no fundo, onde apenas uma luz fraca e fantasmagórica penetra? Mergulhadores que se aventuraram a descer nessa profundidade contam sobre efeitos acústicos estranhos, correntes inexplicáveis e sombras misteriosas que aparecem na borda da visibilidade. O pesquisador profissional de profundeza Jacques-Yves Cousteau, que mergulhou aqui pela primeira vez em 1971, chamou esse lugar de um dos locais mais notáveis do planeta. Nas paredes de calcário da fossa, cientistas descobriram formações de estalactites estranhas, posicionadas em ângulos impossíveis, desafiando as leis da física e da geologia. Alguns pesquisadores sugerem que o Grande Buraco Azul poderia fazer parte de um sistema subterrâneo extenso, possivelmente ligado à lendária civilização maia, cujas cidades estavam próximas. Pescadores locais evitam esses lugares, passando de geração em geração histórias sobre desaparecimentos inexplicáveis de barcos e sons estranhos que vêm das profundezas em noites sem lua. A ciência moderna pode explicar a origem dessa fossa subaquática, mas será que ela pode revelar todos os segredos que as águas escuras do Grande Buraco Azul guardam? No coração das montanhas austríacas dos Alpes, encontra-se uma criação verdadeiramente fantástica das forças da natureza, as cavernas de gelo do Eisriesen, que se estendem por 42 quilômetros nas profundezas da Cordilheira Tenengebirge. Este colossal labirinto de gelo e pedra, o maior do mundo, transporta os visitantes para uma realidade diferente, onde o tempo parece ter parado nas estruturas cristalinas com milhares de anos. Colunas de gelo poderosas, com até 20 metros de altura, erguem-se até os domos das cavernas, criando a impressão de um palácio fantástico construído por seres desconhecidos. Na absoluta quietude das câmaras subterrâneas, interrompida apenas pelo som da água caindo e do crepitar do gelo antigo, sente-se como um hóspede em outra dimensão.
As lendas locais contam que nas partes mais distantes e inexploradas do Eisriesen existem portais para o mundo subterrâneo, e alguns espeleólogos relatam fenômenos acústicos estranhos, vozes e sons que vêm das vazias, onde ainda não pisou o pé humano. O que está escondido nas profundezas inexploradas deste reino de gelo? Quais outros segredos guardam esses corredores antigos, formados ao longo de milhões de anos? Cientistas continuam a estudar as condições microclimáticas únicas das cavernas, onde mesmo no auge do verão a temperatura não sobe acima de zero, e os moradores locais ainda se relacionam com esse lugar com cautela, passando de geração em geração histórias sobre desaparecimentos estranhos e fenômenos inexplicáveis relacionados ao Eisriesen. Debaixo da terra, há mundos não menos enigmáticos, que existem em silêncio eterno na escuridão. As cavernas de Luray, escondidas nas entranhas do Blue Ridge da Virgínia, representam um dos mais enigmáticos labirintos subterrâneos da América do Norte. Quando, em 1878, o ferreiro local Andrew Campbell desceu pela primeira vez nestas profundezas misteriosas, ele se deparou com uma visão que não poderia ser descrita por palavras comuns: colunas colossais de calcário, formadas gota a gota ao longo de milhões de anos, estalactites gigantescos pendendo do teto como cachoeiras petrificadas, e estalagmites poderosos que se estendem em direção a elas, como se tentassem alcançar seus irmãos celestiais. A natureza criou aqui uma verdadeira catedral subterrânea, onde as formações rochosas lembram altares de civilizações antigas, colunas de templos esquecidos e figuras de seres mitológicos imobilizados no tempo. Mas o maior tesouro dessas cavernas é o único órgão de estalactites do mundo, um instrumento musical em que os sons são gerados pelo impacto de martelos especiais em formações de calcário de diferentes comprimentos e espessuras, criando melodias que parecem ecoar dos tempos antigos. Como os antigos construtores puderam criar tais maravilhas acústicas em seus templos, se a própria natureza é capaz de gerar instrumentos musicais tão perfeitos? Os lagos subterrâneos com água cristalina adicionam a este lugar uma magia especial. Suas superfícies espelhadas refletem os arcos de pedra com tamanha precisão que é impossível determinar onde termina a realidade e começa a ilusão, criando a sensação de um abismo sem fundo que se estende para a eternidade. A iluminação suave e colorida instalada pelos guardas modernos das cavernas só reforça a sensação de irrealidade, mergulhando os visitantes em um estado de mistério e reverência tranquila, como se estivessem na fronteira de outra dimensão, onde o tempo flui segundo suas próprias leis e o espaço se curva sob o comando de uma força desconhecida. Agora, vamos nos transportar para outro canto do nosso planeta, onde a natureza criou algo verdadeiramente fascinante, a salina de Uyuni, que se estende pela parte sudoeste da Bolívia. Este enigmático cenário, que ocupa uma área superior a 10.000 km², é a maior planície salgada do mundo, guardando cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. Mas o verdadeiro milagre ocorre na estação das chuvas, quando uma fina camada de água que cobre a superfície cristalina transforma a salina em um espelho colossal, dissolvendo a fronteira entre céu e terra. Imagine uma extensão infinita, refletindo cada nuvem, cada tom do céu com uma clareza tão impressionante que parece que você está caminhando no ar ou flutuando entre duas dimensões. Os xamãs locais acreditam que nesses momentos se abre um portal entre os mundos, permitindo a comunicação com os espíritos antigos. Os cientistas, por sua vez, explicam esse fenômeno pela superfície perfeitamente plana da salina e pela alta concentração de sais, que criam o efeito de um reflexo perfeito. Mas como a natureza conseguiu criar uma superfície tão perfeitamente plana, que se estende por muitos quilômetros? De onde veio tanto sal nessa região montanhosa? De acordo com uma das teorias, o Uyuni é o resto de um antigo oceano que outrora cobria essa terra. Segundo outra, é resultado de complexos processos geológicos relacionados à atividade vulcânica dos Andes. Todo ano, milhares de viajantes enfrentam um caminho difícil para ver com seus próprios olhos esse espetáculo incrível, quando as estrelas se refletem na água,
criando a ilusão de uma extensão infinita do universo sob seus pés. No litoral oriental da Nova Zelândia, a natureza criou algo tão geometricamente perfeito que muitos se recusam a acreditar em sua origem natural. As pedras de Moeraki, enigmáticas esferas de pedra espalhadas pela areia dourada da praia de Quecoi, parecendo brinquedos esquecidos de antigos titãs. Cada uma dessas esferas de pedra atinge até 2 metros de diâmetro, pesa várias toneladas e possui uma forma quase perfeita, que parece impossível para uma formação natural. Quando as ondas do oceano lavam essas enigmáticas pedras, dá a impressão de que um gigante jogador de boliche deixou aqui suas bolas, preparando-se para um jogo cósmico. Os geólogos afirmam que essas concreções se formaram em depósitos marinhos há cerca de 65 milhões de anos, endurecendo gradualmente ao redor de um núcleo central, semelhante ao crescimento de uma pérola dentro de uma concha. Mas como explicar tamanha assimetria? Por que algumas pedras têm misteriosas rachaduras, parecendo ovos de dragão prestes a eclodir? Os maores locais guardam lendas antigas de que essas pedras são restos de cestas de alimentos jogadas na praia após o naufrágio da canoa sagrada Araiteuru. Outros veem nelas uma mensagem de uma civilização desaparecida ou até mesmo sinais de intervenção extraterrestre. Ao tocar na superfície fria dessas enigmáticas esferas, sente-se uma estranha tranquilidade, como se as pedras guardassem uma sabedoria antiga, inacessível ao homem moderno. Os cientistas continuam a estudar sua composição e estrutura, encontrando novas perguntas em vez de respostas. Por que essas pedras estão exatamente nesse lugar? O que significam os padrões concêntricos que aparecem na superfície de algumas delas? E, acima de tudo, como a natureza conseguiu criar objetos de tamanha precisão geométrica sem a intervenção de um criador inteligente? Neste misterioso país de gelo e fogo, na extremidade habitável do mundo, estende-se a lagoa gelada de Jokulsarlon, um lugar onde a realidade se mistura com a fantasia, e o tempo se congela em cristais de gelo ancestral. Imponentes icebergs, desprendidos do glaciar Breamerkurju, flutuam lentamente pela superfície espelhada da água, como guardiões fantasmagóricos, preservando segredos de milhares de anos. Cada bloco de gelo, uma obra-prima única da natureza, com formas caprichosas e tonalidades que variam do branco ofuscante ao azul profundo e esmeralda. O que se esconde dentro desses colossos de gelo? Quais mensagens do passado estão aprisionadas em bolhas de ar, congeladas no gelo há milhares de anos? Os moradores locais contam sobre sons estranhos que emanam da lagoa nas noites sem lua, um sussurro suave, semelhante a encantamentos antigos, e o estalo do gelo, lembrando sinais misteriosos de origem desconhecida. Cientistas explicam esses fenômenos como processos naturais de degelo e movimento do gelo, mas podem eles afirmar com certeza que conhecem todos os segredos desse lugar? Alguns pesquisadores sugerem que no interior do gelo podem existir micro-organismos com idade de dezenas de milhares de anos, capazes de revelar-nos as condições climáticas de épocas passadas. Outros, mais ousados teóricos, falam da possibilidade de existência de ecossistemas inteiros, preservados no gelo, ou mesmo de artefatos antigos, incorporados nesses monumentos de gelo. Quando a luz solar penetra na espessura do gelo, criando um brilho fantástico, parece que os próprios deuses das lendas do norte iluminam o caminho para desvendar os mistérios escondidos nesse lugar maravilhoso, entre o mundo dos homens e o reino eterno do frio. Mas, sem dúvida, um dos fenômenos naturais mais misteriosos do nosso planeta é o deserto branco do Egito, um lugar onde a realidade se entrelaça com a fantasia em uma dança peculiar do tempo e das forças da natureza. Imagine um cenário criado pela mão de um surrealista, um mar infinito de cal branquíssima, do qual emergem esculturas fantásticas, como se estivessem petrificadas no tempo. Cogumelos gigantes com pernas finas e chapéus volumosos,
silhuetas majestosas de animais, rostos de seres desconhecidos. Tudo isso é resultado de séculos de ação do vento e da areia sobre os depósitos de calcário do fundo marinho antigo. Como a natureza conseguiu criar formas tão perfeitas? Alguns cientistas afirmam que é apenas resultado da erosão, enquanto outros veem nesses formations algo maior, uma mensagem codificada de ancestrais distantes ou até mesmo uma prova da visita de representantes de outras civilizações a nosso planeta. Os beduínos locais contam lendas sobre como, na lua cheia, as figuras ganham vida e se movem pelo deserto, mudando de posição. O arqueólogo Ahmed Favaz, que passou mais de 20 anos no Deserto Branco, admite: a ciência pode explicar o processo de formação dessas estruturas, mas não pode decifrar o mistério de sua quase inteligível disposição e impressionante semelhança com seres vivos. Nas horas antes do amanhecer, quando os primeiros raios de sol tingem as estátuas de calcário de um suave tom de rosa, parece que você não está na Terra, mas em um território de outro mundo, onde as leis do espaço e do tempo são diferentes. O mistério do Deserto Branco continua a atrair pesquisadores de todo o mundo. O que mais está escondido sob as camadas de areia e calcário? Quais segredos essa terra antiga guarda? Mas não menos enigmáticos são outros fenômenos naturais criados pela própria Terra ao longo de milênios. O Canyon Antelope em Arizona, um misterioso desfiladeiro de arenito onde a realidade parece se dissolver em fluxos de luz que penetram por estreitas fendas no teto de pedra. É possível imaginar que este labirinto de linhas suaves e curvas foi criado apenas por um capricho da natureza. Água e vento, os mais antigos escultores do planeta, trabalharam aqui por milhões de anos, esculpindo em arenito navágio formas caprichosas, lembrando ondas petrificadas do oceano. Cada curva, cada recessão nas paredes do cânion conta uma história sobre o tempo em que os fluxos de água cortaram seu caminho com uma força incrível através da rocha sólida. A luz solar, caindo em diferentes ângulos, cria a ilusão de movimento nas próprias paredes. Elas parecem fluídas, vivas, como o tecido balançando ao vento do deserto. Fotógrafos de todo o mundo se reúnem aqui para registrar este fenômeno de jogo de luz e sombra, tornando o Canyon Antelope um dos objetos naturais mais fotografados do planeta. Mas até as câmeras mais perfeitas não conseguem transmitir a sensação de irrealidade que toma conta do visitante quando ele está no fundo do desfiladeiro, observando como um simples raio de sol se transforma em um brilho místico, tingindo as paredes em incríveis tons de laranja, vermelho e púrpura. O que este cânion está tentando nos contar com seu silencioso idioma de luz e pedra? Quais outros segredos seus tortuosos passagens ainda guardam de nossos olhos? Você sabia que existe um lugar na Terra onde o solo literalmente dissolve sapatos em poucos minutos? A depressão Danakil, na Etiópia, é considerada uma das regiões mais quentes do planeta, com temperatura média anual de 45 graus Celsius, e em dias de pico, o termômetro marca até 55 graus. Os lagos ácidos da depressão têm pH inferior a 1, o que é 10 vezes mais ácido que o vinagre que você usa na cozinha. Imagine uma substância capaz de corroer metal em uma noite. O vulcão Dalol, localizado no coração da depressão, cria paisagens fantásticas cobertas por depósitos de enxofre brilhantemente amarelos, que contrastam com os lagos ácidos de verde acinzentado e as formações minerais laranja. Essas cores não são apenas vibrantes, elas literalmente brilham, dando a impressão de que você está em outro planeta ou em cenários de um filme de ficção científica. Os mineiros locais, que extraem sal aqui usando métodos tradicionais, chamam esse lugar de Portas do Inferno, e eles percorrem diariamente 20 quilômetros com caravanas de camelôs por uma área onde não há uma gota de água potável. Em 2016, cientistas descobriram aqui bactérias extremófilas que vivem em condições que eram consideradas absolutamente incompatíveis com a vida, o que levou a NASA a usar a depressão Danakil como um campo de teste para os rovers marcianos.
A caverna de Fingal, localizada na ilha deserta de Staffa, no arquipélago das Hébridas Internas, não é menos enigmática. Este é um verdadeiro prodígio da natureza, centenas de colunas basálticas hexagonais, alinhadas com uma precisão geométrica perfeita, como se tivessem sido criadas por um arquiteto antigo com habilidades sobrenaturais. As ondas do mar, invadindo a profundidade de 50 metros da caverna, geram uma sinfonia de sons incríveis, cujos ecos se espalham por todo o teto de pedra. As lendas celtas locais atribuem a criação desse lugar ao gigante mítico Fingal mac Cool, que supostamente construiu uma estrada subaquática entre a Escócia e a Irlanda. Mas como explicar a acústica impressionante da caverna, onde cada som se transforma em um eco melodioso, lembrando o som de um órgão em uma catedral gótica? Exactly these mysterious sounds in 1829 saw impressed the composer Felix Mendelssohn that they inspired him to create the famous Overture The Bridges, also known as Caverna de Fingal. Alguns pesquisadores afirmam que as propriedades acústicas únicas da caverna poderiam ter sido usadas pelos druidas antigos para realizar rituais, enquanto outros sugerem que aqui poderia haver um laboratório de som natural, onde os bardos celtas aperfeiçoavam seu talento. É interessante notar que em certos dias do ano, quando os raios de sol penetram na caverna sob um ângulo especial, as colunas basálticas projetam sombras que se formam em padrões estranhos, lembrando símbolos antigos celtas. Coincidência ou marcador intencional no calendário? A verdade, como sempre em tais lugares, permanece oculta atrás do véu do tempo. Vamos nos transportar para a misteriosa Patagônia, onde os majestosos monólitos graníticos do Parque Nacional Torres del Paine desafiam nossa compreensão dos processos naturais. Essas colossais torres de pedra, que se erguem a mais de 2.000 metros acima das águas esmeralda dos lagos, parecem estar em um diálogo silencioso com o tempo. Suas superfícies, polidas pelos ventos gelados até brilharem como espelhos, guardam padrões enigmáticos que alguns pesquisadores interpretam como símbolos antigos deixados por uma civilização há muito desaparecida. Os glaciares do parque, lentamente recuando sob o impacto do aquecimento global, revelam anomalias geológicas estranhas. Buracos perfeitamente redondos nas rochas, círculos concêntricos inexplicáveis nas pedras, inclusões metálicas de origem desconhecida. Os gaúchos locais contam histórias arrepiantes sobre sons estranhos que ecoam das profundezas dos lagos em noites sem lua, sobre luzes piscando entre os picos graníticos quando a névoa cobre as vales. E se essas majestosas torres não fossem apenas o resultado de milhões de anos de atividade geológica, mas algo mais, um templo natural criado por um propósito que ainda não somos capazes de entender? Quem sabe quais segredos estão escondidos nas cavernas inacessíveis, perdidas entre esses gigantescos monólitos? Em outro extremo do planeta, onde fogo e gelo dançam seu eterno balé, estende-se a praia de Renis Jara, um reino misterioso de areia preta e ondas brancas, quebrando-se contra formações basálticas esquisitas. Este lugar parece ter sido criado a partir do próprio tecido de antigas lendas, a areia preta como carvão, surgida de lava vulcânica solidificada, esmagada implacavelmente pelo tempo e tempestades ferozes do Atlântico, até alcançar uma textura macia e negra. Colunas basálticas, alinhadas em perfeitas fileiras hexagonais, erguem-se do solo como tubos de órgão de um antigo templo ou colunas de um palácio extraterrestre. Muitos diretores escolhem este local para filmar filmes sobre outros mundos. Tamanha é a irrealidade deste paisagismo. Mas qual é o segredo que guardam os sombrios contornos de Renis Drangar, essas majestosas colunas marinhas que se erguem das águas turbulentas? As lendas islandesas contam que, outrora, eram trolls, arrastando um navio para a costa, mas os primeiros raios da alvorada os pegaram de surpresa, transformando-os em pedra para sempre. Pode-se encontrar uma explicação mais poética para essas formações misteriosas, criadas pelas forças vulcânicas e pela erosão marinha. Renis Jara não só encanta com sua beleza mística, mas também inspira um temor ancestral. É considerado um dos prazos mais perigosos do mundo,
onde o oceano leva visitantes imprudentes com ondas assassinas, que se aproximam silenciosamente com a rapidez do raio. Os moradores locais dizem: nunca vire as costas para o mar em Remis Jara, pois correntes imprevisíveis e ondas que alcançam até 25 metros de altura podem arrastar uma pessoa para as profundezas geladas em um piscar de olhos, sem deixar nenhuma chance de salvação. No coração da América do Sul, ergue-se algo verdadeiramente extraordinário e misterioso. A montanha Roraima, esse gigantesco platô de mesa na fronteira entre Venezuela, Brasil e Guiana, parece pairar sobre as florestas verdes, separada do resto do mundo por penhascos íngremes, quase verticais, com altura de 800 metros. A idade dessa anomalia geológica é contada em 2 bilhões de anos. Ela se formou quando a vida ainda estava nascendo em nosso planeta. A planície superior do Roraima, com uma área de 34 km², representa um mundo completamente diferente, formações rochosas esquisitas, lembrando criaturas petrificadas, lagos cristalinos, plantas e animais únicos, que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Os povos indígenas Pemon consideram essa montanha a casa dos deuses e a fonte de todos os rios do mundo, chamando-a de mãe de todas as águas. Como a natureza poderia criar uma superfície tão perfeitamente plana, como se cortada por uma faca gigante? Por que a Roraima abriga espécies que evoluíram em completo isolamento? Alguns pesquisadores acreditam que o microclima único e o isolamento geológico criaram condições ideais para a preservação das formas de vida mais antigas, enquanto outros veem nesse lugar uma possível conexão com civilizações perdidas. Durante raros nevoeiros que envolvem a montanha, os moradores locais afirmam ouvir sons estranhos e ver silhuetas de criaturas que não estão classificadas na ciência conhecida. O que esse mundo perdido, que existe inalterado há bilhões de anos, esconde? Não menos enigmática se apresenta o sistema de cavernas aquáticas de Chan, no Vietnã, onde o rio, como uma fita de prata, serpenteia entre majestosas montanhas calcárias, criando um labirinto de corredores aquáticos e grutas inundadas. Aqui, cada curva do rio revela uma nova descoberta, dezenas de túneis naturais, cujas abóbadas mergulham na escuridão impenetrável, e cavernas onde o eco se reflete em antigos estalactites, criando a ilusão de vozes sussurrantes do passado. Ao navegar em uma típica embarcação vietnamita por essas artérias subterrâneas, surge involuntariamente a sensação de uma jornada pelo rio do tempo, na fronteira entre nosso mundo e o reino sombrio das sombras. Este cenário único se formou ao longo de milhões de anos. Gota a gota, a água paciente esculpia formas caprichosas no calcário, criando o que hoje chamamos de um dos locais mais pitorescos da Ásia Sudeste. Mas o que levou os antigos habitantes, que aqui viviam há milhares de anos, a escolher exatamente essas cavernas para seus rituais? Quais segredos guardam os petroglifos, quase imperceptíveis na luz tremeluzente refletida na superfície da água? Não é de admirar que esses lugares tenham chamado a atenção de diretores de Hollywood. Após o lançamento do filme King Kong, A Ilha do Crânio, Chan apareceu para milhões de espectadores como um mundo primitivo e misterioso, perdido entre névoas e penhascos inacessíveis, onde o tempo parece ter parado, preservando intactas as marcas das antigas civilizações e, possivelmente, de seres sobre os quais apenas podemos especular. Não menos enigmático é o cenote de Vish, oculto na exuberância das florestas antigas de Tulum, uma verdadeira joia do litoral do Yucatán, cujas águas brilham com uma luz hipnótica de azul turquesa, como se fosse um portal para outra dimensão. Quando os raios de sol penetram através da densa cortina da vegetação tropical e tocam a superfície da água, surge um espetáculo verdadeiramente místico. Milhares de reflexos dançam na superfície, e a água se transforma em todas as tonalidades de azul e verde, criando a sensação de estar em um lugar sagrado. Esses poços naturais foram formados há milhares de anos,
quando as abóbadas de calcário das cavernas subterrâneas não aguentaram e desmoronaram, permitindo o acesso às águas subterrâneas. Para os antigos maias, esses lugares não eram apenas fontes de água potável, mas verdadeiros portais para Xibalbá, o misterioso reino dos mortos. Aqui eram realizados os rituais mais importantes, eram feitas oferendas aos deuses do mundo subterrâneo, e quem sabe quantos artefatos antigos e restos humanos ainda repousam no fundo desses poços naturais. Os visitantes modernos do cenote de Vis destacam a acústica extraordinária desse lugar. Cada som, cada sussurro, é multiplicado pelas paredes de pedra, criando um cenário sonoro único, que, em combinação com a luz e a transparência da água, torna esse lugar ideal para mergulhos e práticas meditativas. Mergulhadores que exploram os túneis inundados das cavernas relatam uma sensação inexplicável de paz e união com a natureza, que envolve quem se atreve a mergulhar nas águas cristalinas. Talvez os antigos maias tivessem razão, e esses lugares realmente possuem uma energia especial que conecta o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. O lugar que literalmente queima sob os pés dos turistas, Vale do Fogo. Você sabe o que acontece quando o sol bate nesses penhascos vermelhos. A arenito literalmente explode em todas as tonalidades de laranja e vermelho, criando a ilusão de que as pedras estão em chamas. Mas o mais impressionante, esse cenário marciano começou a se formar há 150 milhões de anos, quando os dinossauros estavam apenas começando a dominar o planeta. Imagine, onde hoje os turistas tiram selfies, outrora estendiam-se vastas dunas de areia de uma antiga desertificação. O vento e o tempo transformaram essas dunas em ondas rochosas, arcos e torres, que os locais chamam de pedras de elefantes e colmeias de abelhas devido à sua forma peculiar. Mas há algo ainda mais intrigante. Nas paredes das cavernas e nas saliências rochosas, milhares de petroglifos, esculpidos pelos índios Anasazi há 3.000 anos, ainda estão preservados. Esses antigos artistas deixaram imagens de bisões, cabras montesas, serpentes e símbolos misteriosos, cujos significados os arqueólogos ainda não conseguiram decifrar completamente. O petroglifo mais famoso, Atlatu, representa um caçador com um arremessador de dardos, capaz de lançar dardos a uma velocidade de até 160 km por hora. Na sombra dessa enigmática anomalia, esconde-se outra anomalia inexplicável da natureza, o vulcão Irazo, que se ergue sobre as exuberantes florestas tropicais da Costa Rica. Esse antigo gigante guarda em seu cráter um lago de uma beleza hipnótica. A superfície d'água reflete todas as tonalidades de esmeralda e azul turquesa, como se fosse um precioso líquido incrustado em uma taça de pedra. O que especialmente fascina os pesquisadores é que a cor dessas águas nunca permanece constante, ela muda com uma periodicidade incompreensível, reagindo a processos químicos secretos que ocorrem nas profundezas da Terra. Os moradores locais criaram lendas ao longo dos séculos sobre esse lago mítico, considerando um portal para outros mundos ou um espelho refletindo o humor dos antigos deuses. Cientistas afirmam que a causa desse fenômeno é a alta concentração de sais minerais e enxofre, interagindo com os gases vulcânicos. Mas será que essa explicação prosaica pode revelar completamente o mistério desse lugar? Alguns pesquisadores notam uma estranha regularidade. Durante os períodos de maior mudança de cor do lago, observam-se anomalias eletromagnéticas inexplicáveis nas proximidades, afetando o funcionamento dos aparelhos. E se esse lago não for apenas um fenômeno geológico, mas um indicador de processos profundos, além do nosso entendimento? As antigas tribos indígenas que habitavam essas terras consideravam as águas do Irazo sagradas e dotadas de propriedades curativas, e os xamãs afirmavam que os tons do lago podiam prever o futuro. Será que eles possuíam conhecimentos que a ciência moderna perdeu? No coração de Madagascar, como portas para outro Dimension, ergue-se o enigmático Tsingy de Bemaraha,
uma floresta de pedra, onde agulhas de calcário afiadas perfuram o céu, semelhantes a guardiões petrificados de antigos mistérios. Essas majestosas formações, criadas ao longo de milhões de anos de erosão contínua, formam um labirinto de milhares de agulhas calcárias, algumas das quais atingem 30 metros de altura. Os malgaches locais chamam esse lugar de Tsinge, que significa lugar onde não se pode andar descalço, e esse nome reflete perfeitamente a essência desse cenário extraterrenal. No ar, aqui, paira uma sensação de outro mundo. Quando os raios de sol penetram através das agulhas de pedra afiadas, eles projetam sombras caprichosas, criando a ilusão de movimento em pedras imóveis. Cientistas explicam a formação desse fenômeno através de processos de erosão Kars, mas como explicar essa sensação estranha que toma conta de cada visitante? Como se essas pedras guardassem a memória de algo maior do que simples processos geológicos. Entre as agulhas de pedra, há fendas profundas onde habitam espécies de plantas e animais que não se encontram em mais nenhum lugar do mundo, como se a natureza tivesse criado aqui seu laboratório secreto de evolução. Alguns pesquisadores sugerem que a atividade geomagnética anormal nessa região pode influenciar mutações genéticas, enquanto outros apontam para uma composição mineral especial do solo. Mas a verdadeira causa desse fenômeno biológico permanece uma misteriosa incógnita. As lendas locais contam que a floresta de pedra é composta por guerreiros petrificados de um antigo reino, punidos pelos deuses por sua arrogância, mas quem pode afirmar com certeza que esses mitos não escondem um grão de verdade sobre eventos apagados da história oficial? Mas há também outros lugares do nosso planeta, cujas belezas estão envolvidas por uma aura não menos misteriosa. O Lago Moraine, perdido nas profundezas do Parque Nacional Banff, no Canadá, se apresenta como um portal para outro dimension, onde a realidade se mistura à fantasia. Suas águas, tingidas de um azul bebê incrível, parecem irreal, como se alguém tivesse derramado um pedaço de pedra preciosa na vala. Mas por trás desse fenômeno sobrenatural está um fenômeno natural surpreendente: partículas minúsculas de rochas glaciais, chamadas de farinha de pedra, suspensas na água, refletem a luz do sol de uma maneira especial, criando esse brilho hipnótico. De onde vêm essas partículas? Elas nascem como resultado de um longo atrito entre glaciares antigos e rochas, lentamente escorrendo para o lago com as águas de degelo. A majestosa Vale das 10 Montanhas envolve o lago de todos os lados, como antigas guardiãs protegendo um artefato sagrado. Cada uma dessas montanhas tem seu próprio contorno único, e juntas elas criam uma composição tão perfeita que parece que um artista cósmico planejou cada detalhe desse cenário. Qual força poderia criar tamanha harmonia de formas? Mas a verdadeira magia acontece ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocam as montanhas. As montanhas lentamente se tingem de tons suaves de rosa dourado, e a superfície do lago, absolutamente lisa em silêncio matinal, se transforma em um espelho vivo, duplicando a beleza do mundo ao redor. Nesses momentos, a linha entre céu e terra se desvanece, criando a sensação de estar no centro de algum antigo ritual de despertar da natureza. O que é essa beleza impecável, existente longe dos olhos humanos por grande parte do ano, quer nos dizer? Agora, vamos nos transportar para os mistérios profundos do Sudeste Asiático, onde se esconde uma das mais enigmáticas relíquias da antiguidade. As cavernas de Batu, um imenso bloco de calcário que guarda em suas entranhas algo verdadeiramente inexplicável. Estátuas majestosas de deidades hindus, esculpidas em blocos monolíticos de pedra, observam os visitantes com um olhar silencioso. Quem criou essas imagens maravilhosas? Uma imponente figura dourada de Murugan, com 42 metros de altura, fica à base do complexo sagrado, como um guardião das antigas verdades. Mas o verdadeiro desafio para os peregrinos está pela frente: 272 escadas, que se erguem abruptamente em direção ao templo principal, escondido no coração da montanha. Cada degrau, polido por milhões de pés nus ao longo de milhares de anos, guarda sua própria história, seu próprio sussurro do passado.
O que se esconde nas profundezas dessas cavernas? Alguns pesquisadores afirmam que as propriedades acústicas da grande sala não são coincidências. Os sons emitidos em pontos específicos da caverna criam um eco extraordinário, semelhante às mantras sagradas. Outros acreditam que a disposição das estátuas corresponde a antigos mapas astronômicos. Os moradores locais contam sobre estranhos fogos, que às vezes aparecem nas profundezas das cavernas em noites sem lua, e sobre sensações inexplicáveis que alguns visitantes sentem, como se alguém invisível os observasse da escuridão. Cientistas modernos, utilizando escaneamento a laser, descobriram passagens secretas que levam ainda mais fundo na montanha, mas o que se esconde nesses corredores inexplorados, tesouros antigos, conhecimentos esquecidos ou algo ainda mais enigmático, que não se encaixa em nosso entendimento. No estado brasileiro do Rio Grande do Norte, encontra-se o Rio Punaú, um lugar tão fascinante que muitos moradores locais consideram um portal entre os mundos. Aqui, a natureza criou um cenário verdadeiramente místico. Águas cristalinas do rio, como um líquido esmeralda, se encontram com a superfície azul turquesa do Oceano Atlântico, enquanto ao redor, como guardiões de um antigo templo, erguem-se dunas brancas de areia, cercadas por palmeiras de cocô verde esmeralda e misteriosas florestas de manguezais. O que faz cientistas e viajantes voltarem aqui repetidamente? Talvez seja o fenômeno inexplicável das dunas de areia, que parecem ter vida própria, movendo-se sob a influência dos ventos, ou as misteriosas bacias naturais, lagunas de forma perfeita que surgem durante as marés entre as dunas de areia, cheias de água tão transparente que parece pairar no ar. Em determinados momentos, quando o sol se põe no horizonte, algo incrível acontece. Seus raios refletem nas águas do Punaú de tal maneira que o rio começa a brilhar por dentro com uma luz dourada e flamejante, criando a ilusão de um fluxo de fogo líquido. Alguns pesquisadores afirmam que isso é apenas uma ilusão de luz, enquanto outros, incluindo tribos indígenas da região, acreditam que nesses momentos o rio se torna um condutor de energias que ligam nossa realidade a algo muito mais antigo e poderoso do que todas as civilizações conhecidas. Pode ser mera coincidência que, nas camadas de areia ao redor do Punaú, foram encontrados artefatos com uma idade estimada em 8.000 anos, mas cujas origens ainda são um mistério para os arqueólogos. Existem outros lugares misteriosos onde a própria Terra parece tentar nos falar em sua linguagem enigmática. Nas regiões desérticas do Cazaquistão, um dos fenômenos naturais mais impressionantes se esconde: as areias cantoras. Dunas majestosas, que atingem alturas de 30 metros, começam a emitir sons profundos e vibratórios, que lembram tanto um órgão potente quanto o zumbido de motores de avião. Os habitantes locais ouvem essa melodia mística do deserto há séculos e criam lendas sobre espíritos que habitam as profundezas de areia. Os cientistas explicam esse fenômeno como o atrito de milhões de grãos de areia uns com os outros durante o movimento, quando as massas secas de areia começam a descer sob a ação do vento ou passos humanos. Minúsculas partículas de um tamanho e forma específicos criam vibrações que se intensificam em um tipo de ressonância. Mas por que esse fenômeno ocorre apenas em alguns lugares do planeta? Quais condições únicas devem se encontrar para que as areias cantem sua melodia enigmática? Os pesquisadores observam que para a ocorrência desse efeito é necessário um tipo especial de areia, quartzo puro com grãos arredondados, cobertos por uma fina camada de sílica e óxido de ferro. Essa caixa musical da natureza guarda seus segredos, apesar de todos os esforços dos cientistas para desvendar o mecanismo completo desse fenômeno fascinante. Agora, vamos nos transportar para um mundo completamente diferente, repleto de enigmas, escondido entre as paisagens áridas da Califórnia. O Lago Mono, antigo, misterioso, envolto em um halo de inexplicável. Aqui, como guardiões de uma civilização esquecida,
erguem-se torres esculpidas em calcário, emergindo da superfície espelhada das águas salgadas. Essas formações incríveis, chamadas tufo, formaram-se devido ao encontro de fontes subterrâneas ricas em cálcio com águas enriquecidas em carbonatos do lago. Mas será que uma explicação científica tão simples pode revelar completamente o mistério desse lugar? Colunas de pedra majestosas, alcançando alturas de 3 a 4 metros, criam um cenário verdadeiramente extraterrestre. Algumas lembram ruínas antigas, outras, figuras petrificadas de seres desconhecidos. Sob os raios do sol nascente, elas projetam longas sombras na superfície da água, e sua estrutura de calcário adquire uma tonalidade dourada, levando-nos a refletir. Não serviam esses monumentos naturais como guias para tribos antigas que habitavam essas terras há milhares de anos? Os índios Paiutes preservam lendas sobre os espíritos do lago, que habitariam essas torres de pedra, e alguns pesquisadores notam propriedades acústicas estranhas nas formações de tufo. O som produzido dentro de certas estruturas reflete de maneira peculiar, criando um efeito semelhante a cânticos rituais. Será que isso é apenas uma coincidência ou um efeito intencionalmente criado por mestres antigos? Não menos misterioso é o vulcão Bromo, que se ergue majestoso no coração da ilha indonésia de Java, uma obra colossal das forças da natureza, oculta dentro da gigantesca caldeira de Tanger. Quando os primeiros raios do sol tocam esse lugar, surge uma paisagem verdadeiramente extraterrestre, uma vasta planície de areia, conhecida pelos moradores locais como Mar de Areia, que se estende por dezenas de quilômetros quadrados, cercada por paredes íngremes da antiga caldeira, com centenas de metros de altura. Do meio desse mar fantasmagórico, como guardiões de outro mundo, erguem-se cones de vários vulcões, entre os quais o Bromo se destaca por seu cráter fumegante, que parece respirar. O que faz com que milhares de turistas subam a plataforma de observação da montanha Penanjaca muito antes do amanhecer. Talvez seja essa visão extraterrena, quando a primeira luz pinta o cenário cinzento de tons de púrpura e ouro, e do cráter do Bromo se elevam nuvens de fumaça branca, dá a impressão de que se está assistindo ao despertar de um antigo deus. Para o povo Tanger, que vive à sombra do vulcão, o Bromo não é apenas um fenômeno geológico, é um lugar sagrado, onde habita o deus Brahma, e o ritual anual de casada, durante o qual são lançadas oferendas de frutas e flores no cráter, tem o objetivo de apaziguar o deus terrível. Pode-se encontrar um exemplo mais vívido de como a terrível força da natureza se torna objeto de adoração e reverência mística. Arqueólogos descobriram evidências de que o culto ao vulcão existia ali por muitos séculos, mas ninguém pode afirmar com certeza quais conhecimentos secretos guardam os xamãs Tanger, que transmitem seus segredos de geração em geração. No meio desse cenário místico, surge a imagem de uma vala não menos enigmática e majestosa, a Vala dos Monumentos, que se estende na fronteira entre os estados do Arizona e do Utah. Essas formações rochosas colossais, que parecem ter sido esculpidas pela mão de um gigante desconhecido, erguem-se sobre a planície desértica, desafiando nossa compreensão dos processos de erosão e intemperismo. Monólitos vermelho-laranja, com alturas que variam de 150 a 300 metros, estão imóveis em sua majestade silenciosa, guardando os segredos de milhões de anos de história geológica. Como a natureza conseguiu criar formas tão perfeitas, que lembram mesas gigantes, torres majestosas e figuras de guardiões da antiguidade. Os nativos navajos chamam essa vala de Tsebininiusi, vala de pedras, e em suas lendas, esses monumentos são os titãs petrificados que caíram em batalha com os deuses antigos. Desde os anos 30 do século passado, os diretores de Hollywood transformaram esses cenários enigmáticos em um símbolo cultuado do oeste americano, onde se desenrolam dramas de faroeste com sua implacável luta entre o bem e o mal. Alguns pesquisadores afirmam que a vala possui uma energia especial que influencia a percepção do tempo e do espaço, enquanto outros falam sobre fenômenos luminosos observados aqui na Alvorada, mas nenhuma expedição científica conseguiu explicar por que, exatamente aqui,
Na Terra, a natureza criou essa galeria perfeita de gigantes de pedra, que observam silenciosamente o passar do tempo. Os majestosos penhascos de Moher, erguendo-se sobre as vastas águas do Atlântico por 214 metros, parecem titãs petrificados em eterno confronto com a fúria oceânica. Esses antigos formados rochosos, estendendo-se por 8 quilômetros ao longo da costa oeste da Irlanda, guardam a energia de 300 milhões de anos de história geológica. As lendas locais afirmam que, durante as horas crepusculares, quando a névoa envolve a base dos penhascos, é possível ouvir as vozes dos antigos deuses celtas sussurrando seus segredos às ondas. Arqueólogos descobriram vestígios de antigas plataformas rituais nas cimeiras dessas rochas, círculos de pedra alinhados com as estrelas, símbolos misteriosos esculpidos na pedra. O que procuravam os druidas, realizando seus misteriosos rituais na extremidade da Terra, onde o céu se encontra com o mar? Alguns pesquisadores acreditam que a especial estrutura geomagnética dos penhascos cria correntes energéticas que os antigos poderiam usar para se comunicar com o mundo além. Outros afirmam que, a partir dessas rochas, é possível observar fenômenos astronômicos únicos, inacessíveis em outros lugares. Mas o verdadeiro significado desse lugar, onde o vento canta sua eterna canção entre o céu e a terra, permanece um mistério, escapando aos cientistas modernos. Agora, vamos nos transportar para o deserto de Atacama, um reino misterioso de paisagem sem vida, que se estende no norte do Chile, um lugar onde o tempo parece ter parado em seu fluxo interminável. Imagine vastos espaços em silêncio, onde em algumas regiões, gotas de chuva não tocam a terra ressecada há 400 ou até 500 anos. Como é possível que, em condições tão hostis, tenham surgido geoglifos enigmáticos, visíveis apenas do alto? Linhas e figuras antigas, traçadas na superfície sem vida, guardam mensagens que ainda não conseguimos decifrar. Os moradores locais contam sobre estranhos fenômenos sonoros, quando na completa quietude do deserto é possível ouvir sussurros de civilizações há muito desaparecidas. E pesquisadores registram anomalias magnéticas inexplicáveis em pontos específicos dessa terra sem água. Alguns cientistas afirmam que as condições climáticas únicas do Atacama criam um ambiente ideal para a preservação de artefatos antigos, enquanto outros sugerem que aqui podem estar escondidos vestígios de visitas extraterrestres. No entanto, a verdade nos escapa, se perdendo nas areias escaldantes e nas planícies salgadas desse lugar místico. O que atraía os antigos para esses espaços sem vida e quais segredos eles deixaram para gerações futuras nessa laboratório natural do tempo? Vamos nos transportar para um lugar onde o tempo parece ter parado há milhões de anos, o misterioso Ilha de Socotra, perdida nas águas do Oceano Índico entre a África e a Península Arábica. Este enigmático fragmento de terra, pertencente ao Iêmen, esconde tesouros biológicos que deixam os cientistas intrigados. Aqui, em uma área de apenas 3.700 km², crescem plantas que parecem ter vindo de outro mundo ou dimensão. As árvores dragão, com suas coroas em forma de guarda-chuva e seiva vermelha, estão imóveis em poses esquisitas, como velhos guardiões, protegendo os segredos da ilha. Sua idade pode chegar a 600 anos, mas quem pode dizer quantos milhares de anos essa espécie existe na Terra? As árvores barril, com seus troncos incrivelmente inchados, guardando água preciosa, lembram criações de uma inteligência extraterrestre, e não o resultado da evolução. 37% das plantas de Socotra não são encontradas em nenhum outro lugar do nosso planeta. Como é possível? O que levou a natureza a criar aqui, em um pedaço isolado de terra, uma concentração tão alta de espécies únicas? Os moradores locais contam lendas sobre o fato de que a ilha fazia parte de um continente afundado, onde habitavam seres que superavam os humanos em desenvolvimento.
Botânicos afirmam que tudo se deve a isolamento e a um microclima especial, mas podem esses fatores explicar completamente o milagre biológico de Socotra? Paisagens áridas aqui se misturam com montanhas nebulosas, e as águas costeiras escondem recifes de coral de uma beleza incrível. A natureza parece ter criado aqui um modelo em miniatura do nosso planeta, preservando-o em seu estado original. A Valônia da Lua é um reino de formações rochosas caprichosas, cânions ressecados pelo sol e cavernas de sal cristalino, criadas pelo trabalho incessante do vento e do tempo. Este paisagem surrealista imita com tamanha precisão a superfície lunar que até mesmo os cientistas da NASA escolheram essas terras para testar seus rovers antes de enviá-los para a jornada espacial. Mas e se as civilizações antigas conhecessem essa semelhança há muito tempo? Alguns pesquisadores apontam para estranhos petroglifos encontrados nas rochas da Valônia. Esses símbolos misteriosos indicam que nossos antepassados possuíam conhecimento sobre o cosmos, que está além do alcance da ciência moderna. Na sombra das majestosas dunas, arqueólogos encontraram objetos rituais com mais de 2000 anos de idade, mas seu propósito ainda é um mistério. Cada alvorada tinha essas pedras antigas de tons carmesim, criando a impressão de que a própria natureza está tentando contar uma história que ainda não estamos prontos para ouvir. Os moradores locais sussurram sobre estranhos fogos que aparecem sobre a Valônia nas noites sem lua. É apenas um fenômeno atmosférico ou há algo mais misterioso que liga esse lugar a forças cósmicas das quais estamos apenas começando a desvendar? O Lago Peito, perdido entre as majestosas montanhas dos Montes Rochosos canadenses, uma verdadeira joia do Parque Nacional de Banff, guardando seus segredos sob a superfície espelhada da água. Se observado de cima, suas formações criam um contorno surpreendentemente preciso da cabeça de um lobo. A natureza, parece, intencionalmente criou esse símbolo, cujo significado se perdeu no tempo. Mas a maior enigmática do lago, sua cor quase irreal, quase etérea, de um azul bebê, que muda conforme o humor de um antigo deus, de um azul claro na primavera até um esmeralda profundo no auge do verão, e depois para um verde esverdeado místico no outono. O que causa essa transformação? Cientistas afirmam que tudo se deve às mais finas partículas de rochas, chamadas de farinha de pedra, trazidas pelos geleiros derretendo, que dispersam a luz solar de uma maneira especial. Mas será que é mesmo assim? Talvez os antigos índios, que consideravam esses lugares sagrados, conhecessem a verdadeira causa. A plataforma de observação, localizada na encosta da montanha acima do lago, oferece uma das vistas mais hipnotizantes de todo o Canadá, uma paisagem que faz parar o tempo e rouba o fôlego. O espetáculo mais místico se revela aos observadores ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocam as montanhas e seus reflexos na água cristalina criam a ilusão de um mundo paralelo, um reflexo espelhado da nossa realidade. Os guardas locais contam sobre estranhos efeitos ópticos que às vezes surgem sobre o lago no crepúsculo, colunas de luz, piscamentos inexplicáveis e até silhuetas fantasmagóricas que aparecem na superfície da água. O que é isso? Simples refração de luz ou mensagens do passado? Não menos enigmático é o fenômeno natural conhecido como colinas de chocolate no ilha filipina de Boel, 1.268 formações geológicas praticamente idênticas, que se elevam sobre o paisagismo tropical como gigantescas gotas de chocolate petrificadas no tempo. Durante a estação seca, sua superfície coberta de grama adquire uma tonalidade marrom intensa, criando uma cena verdadeiramente surreal, como se alguém tivesse espalhado gigantescos chocolates pelo verde veludo da ilha. As lendas locais afirmam que as colinas surgiram das lágrimas de um gigante apaixonado ou foram criadas por antigos deuses como um teste para os humanos. Os geólogos oferecem explicações mais práticas: erosão do fundo marinho antigo, desintegração de formações calcárias ou resultado da atividade vulcânica subterrânea.
No entanto, o que impressiona os pesquisadores, por que essas colinas são tão uniformes em forma e tamanho? Como a natureza poderia criar tais formações simétricas, dispostas com quase precisão matemática? A análise de carbonato revela sua idade antiga, mas não explica a regularidade extraordinária. Alguns pesquisadores até sugerem que as colinas de chocolate poderiam ter sido criadas por uma civilização altamente desenvolvida que existiu muito antes da história conhecida das Filipinas. Os moradores locais contam sobre estranhos efeitos acústicos e fenômenos luminosos inexplicáveis que às vezes são observados entre essas colinas misteriosas nas noites sem lua. Embora os cientistas continuem a estudar esse fenômeno geológico com tecnologias modernas, incluindo análise espectral e mapeamento tridimensional, as colinas de chocolate de Boel persistem em guardar seus segredos, lembrando-nos de quantos mistérios ainda inexplicáveis nossa planeta guarda para a curiosidade humana. No litoral norte da Irlanda, onde as ondas atlânticas implacáveis se chocam contra as antigas rochas, encontra-se um dos lugares mais enigmáticos da Europa, a Estrada dos Gigantes. Imagine, mais de 40.000 colunas de basalto hexagonal, perfeitamente formadas, emergindo do fundo do mar e formando algo semelhante a uma imensa calçada, que se estende até os confins do oceano. Cada coluna, um hexágono geométrico perfeito, como se esculpido pela mão de um mestre. Os cientistas explicam esse fenômeno da natureza como resultado da atividade vulcânica ocorrida há 60 milhões de anos, quando a lava basáltica, ao resfriar, criou essas formas maravilhosas. No entanto, as lendas locais contam outra história, que essa estrada foi construída pelo gigante irlandês Finn McCool para lutar contra o gigante escocês Benandonir. Toque na superfície fria dessas colunas, respire o ar salgado do mar, ouça o sussurro das ondas. Não parece que, nesse lugar, a fronteira entre a explicação científica e a magia antiga se torna surpreendentemente tênue. Como a natureza poderia criar formas geométricas tão perfeitas sem nenhum instrumento? E por que essas formações são encontradas em tão poucos lugares do nosso planeta? Alguns pesquisadores apontam para estruturas semelhantes no outro lado do mar, na Escócia, sugerindo que esses lugares poderiam ter sido conectados no passado. Outros veem nisso a evidência de leis desconhecidas de cristalização, que atuam em escalas inacessíveis a experimentos laboratoriais. Outro espetáculo da natureza desafiando nossa compreensão, os cascatas branquíssimas de Pamukkale, parecendo rios de leite petrificados nos morros turcos. Essas terrazes fantásticas de travertino, formadas ao longo de milhares de anos pela atividade de fontes termais, guardam em si o mistério do tempo e da alquimia dos elementos naturais. A água quente, rica em cálcio, desce lentamente pela encosta e, ao evaporar, deixa depósitos densos e brancos, transformando uma montanha comum em um palácio brilhante sob o sol no meio do calor da Anatólia. O que faz a água criar formas tão perfeitas, lembrando piscinas artificiais com bordas perfeitamente retas? Os moradores locais chamam esse lugar de Pamukkale, o Castelo de Algodão, e esse nome reflete perfeitamente a cena surreal de cachoeiras branquíssimas contrastando com a água azul das fontes termais. Desde tempos antigos, as pessoas descobriram o poder curativo dessas águas. Os romanos construíram aqui a cidade de Hierápolis, transformando-a em um balneário de saúde, para onde vinham os que buscavam cura de toda imperador. Rolos antigos contam sobre curas milagrosas que ocorriam após mergulhar nessas águas, mas a ciência moderna ainda não pode explicar completamente a composição química única das fontes de Pamukkale e seu efeito no organismo humano. Alguns pesquisadores sugerem que certos compostos minerais, em combinação com uma temperatura específica, criam um ambiente ideal para a regeneração dos tecidos, enquanto outros indicam a possível presença de micro-organismos raros com propriedades curativas. Mas a verdade, como de costume, nos escapa, ficando enterrada sob as camadas branquíssimas de travertino.
fenômeno natural que faz os turistas piscarem de incredulidade, o Lago Ilhér, com água da cor de chiclete de morango. Imagine, você está sobrevoando o litoral oeste da Austrália de helicóptero e, de repente, entre o oceano azul e as florestas de eucaliptos, vê um oval perfeito de 600 metros de diâmetro de uma cor rosada intensa. O mais incrível é que, se pegar essa água em um copo, ela não perderá sua cor. A causa desse fenômeno não são resíduos químicos, como muitos pensam, mas sim micro-organismos do Naliella salina, que produzem beta-caroteno em quantidade 10 vezes maior do que na cenoura. Esses micro-organismos vivem em simbiose com halobactérias, que conseguem sobreviver em água com salinidade 8 vezes maior do que a do mar. Quando a temperatura da água atinge 40 graus Celsius, a concentração desses micro-organismos se torna tão alta que a água adquire uma tonalidade rosada intensa, visível até do espaço. O fato mais impressionante: se transferir essa água do Ilhér para um aquário comum, ela manterá sua cor por anos, parecendo que alguém adicionou um corante alimentar rosado.